Olá, bom dia a toda a amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Espero que nesse domingo, nós venhamos ser cheios, da graça e do conhecimento de Jesus Cristo através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Estamos reunidos mais uma vez nessa aula bíblica, que está sendo feita através de vídeos, por conta da situação que nós estamos vivendo, Mas não é por essa dificuldade que nós vamos ficar impedidos de sermos alcançados pela palavra de Deus. Mais uma vez eu me reúno aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós venhamos ser edificados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Eu quero desejar que todos nós venhamos ser edificados pelo Espírito Santo. Vamos começar a nossa aula. Eu quero fazer uma oração para iniciar com a amada Igreja de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, Pai bendito, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor Deus e Pai, estamos iniciando mais um ensino da Escola Bíblica Dominical, ao qual nós iremos falar da tua palavra no que tange, Senhor, ao novo nascimento, regeneração e santificação. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações e que nós venhamos ser transformados pela Tua palavra. Não permita, Senhor, que eu fale nada que não seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Eu peço que a partir desse momento o Teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, que essa aula seja profundamente edificante para nossas vidas. É o que eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos na lição 13, que é a última da doutrina da raça humana, ao qual nós estivemos estudando ao longo desse trimestre, Então, foi estudado aqui inicialmente pela professora Marinilde e dando continuidade a mim e ao irmão Maico, que estamos agora como professores da Escola Bíblica. Então, a partir dessa a lição 13 é a última desse ensino, Espero que nesse trimestre nós podemos ter aprendido a respeito dessa doutrina, que é a doutrina da raça humana, da humanidade. A aula de hoje vai falar do novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, como na aula 12, que estivemos falando da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, ao qual nós podemos aprender que ele foi o mais perfeito homem, ele é o maior exemplo de como deve ser o homem perante Deus e aos homens. Então, Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de como uma pessoa deve agir, pensar, decidir, como a pessoa deve estar na presença de Deus em retidão, em profunda compaixão, em comunhão com os irmãos. Ele é o exemplo em todas as áreas físicas, espirituais. Jesus Cristo é o maior exemplo a ser seguido, É a lição que podemos tirar dessa revista é essa: Jesus Cristo, o maior exemplo que pode ser seguido por aqueles que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas.
a leitura bíblica em classe fica em João 3, do 1 ao 16. Por conta do horário, ela não vai ser lida, mas eu espero que os irmãos já tenham lido, até mesmo porque é necessário que os irmãos, ao longo da semana, estudem a revista dominical, porque aqui na revista existe um texto aqui escrito leitura diária, né? É um incentivo de que nós não venhamos perder o contato com a palavra de Deus. Eu creio, né, que no meio de nossa igreja há um povo, né, que vive, né, com base nas escrituras bíblicas, que tenham, né, o seu devocional diário com Deus, né, pelas escrituras sagradas, né? Eu creio que todos nós, né, pelo menos algum tempo do nosso dia nós separamos para estar estudando a palavra de Deus. Sabemos que o tempo é corrido, porém é extrema importância que nós venhamos ter contato com a palavra de Deus diariamente. E a revista, ela tem um incentivo, leitura bíblica diária, que ela vai trazer uma introdução do que vai ser dito na aula. E é importante também que na leitura bíblica em classe, a igreja tenha já lido antes, que é para saber do que vai ser tratado, abordado pelo professor, porque o nosso tempo aqui, ele é um tempo resumido, é um tempo pequeno, onde não dá para expressar completamente tudo que se deveria ser falado. Porém, se houver uma interação do aluno com o professor, através do Espírito Santo, vai trazer maior entendimento do assunto que vai estar sendo abordado. Então, eu quero encorajar, motivar os irmãos que estejam ao longo da semana olhando, vendo o que vai ser abordado, até mesmo para trazer perguntas que venham tirar qualquer dúvida ou até mesmo aprendizado, né? Porque às vezes nós possa ter dificuldade numa interpretação, no que se trata, no que se quer dizer. Se os irmãos estudarem antes e separar já aquilo que porventura não entendeu, podemos até de uma forma melhor dialogar, né? Nós estamos fazendo a aula online, né? Mas nada impede dos irmãos, após a aula, tá me chamando no privado, irmã, eu não entendi isso aqui, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se tem como me ajudar, com certeza, eu podendo, eu vou tirar. Eu não podendo, eu vou buscar entendimento para poder explicar, né? Mas o importante é essa interação do aluno com o professor, principalmente no que tange a questão da palavra de Deus, porque nós estamos aqui para ter o nosso entendimento esclarecido sobre as verdades espirituais da palavra de Deus. Sabemos que tem alguns irmãos que têm algumas dificuldades maiores do que as outras, e é essa interação que faz com que toda a igreja cresça igual, cresça como um todo, né? Então, a leitura bíblica em classe, ela fica em João 3, do 1 ao 16. Objetivo geral: mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Objetivos específicos: apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem, enfatizar a santificação do novo homem. Como ponto central da nossa lição, nós temos o seguinte: a salvação em Cristo gera um novo homem. Na introdução, vai dizer assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. E aí, igreja, é possível? É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. Aí o autor da revista vai dizer: no ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida
de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos isso. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine. Amém. O nascimento do novo homem é o tópico 1. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. 1. Nascimento não do sangue nem da carne. Em seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. João 1, 2, 12 e 13. Vamos lá? João 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Aqui o apóstolo João, ele está dizendo que esse nascimento, né, dessa nova criatura é mediante a crença, né, no unigênito de Deus. Essa crença faz com que somos recebidos, somos feitos filhos de Deus. Essa crença, né, todos aqueles que creem no nome de Jesus, elas se tornam filhas de Deus, filhos. Nós vemos muito que o povo em geral, né, fala que é filho de Deus, né? Mas na verdade não são, tá? São todos criaturas de Deus. Só torna-se filho de Deus quem crê no nome do unigênito de Deus, Jesus Cristo. Só é possível se tornar filho, né, de Deus a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. Você creu e confessou que Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Você crê que ele veio para salvar e redimir a humanidade. Você torna-se filho de Deus. Esse é o primeiro ensinamento da nossa lição de hoje. E no versículo 13 vai dizer: os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão, né? Então, nós podemos ter o novo nascimento em Jesus Cristo, porque o primeiro Adão, ele falhou, né, no jardim e causou a morte espiritual da humanidade. Todos foram destituídos da glória de Deus por conta do pecado de Adão.
Mas em Jesus Cristo houve resgate. Na cruz do Calvário houve resgate. E hoje nós somos nascidos de novo porque cremos em Jesus Cristo. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. É o que nós estamos vivendo, uma novidade de vida, né? A partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como Salvador e nós recebemos, né, pela graça, a salvação em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. E uma nova criatura, ela é formada, né? E a partir daí, nós entramos, né, num processo de purificação e santificação, ao qual nós vamos estar falando aqui ao longo da lição. Mas a primeira, vamos colocar aqui que o primeiro resgate dessa novo nascimento, né, é o retorno à comunhão com o Pai, né? É a primeira dádiva que nós viemos receber, é o resgate, né, a restauração da comunhão com Deus, porque Romanos vai dizer, Romanos, eu creio que vamos lá. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por intermédio do pecado de Adão, todos perderam, né, a comunhão com Deus. Adão, no Gênesis, vai dizer que Deus ia, né, na viração do dia, falar com Adão, todos os dias, na viração do dia. E quando ocorreu o episódio do pecado, foi interrompida essa comunhão. E toda a humanidade perdeu essa comunhão. Mas em Jesus Cristo há um resgate dessa comunhão. É o primeiro, vamos dizer, a primeira dádiva que nós recebemos ao crer no Senhor Jesus e receber o novo nascimento. Nascido de Deus é o tópico 2. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé no plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Vamos lá? Apocalipse 13:8. Porque é importante esse tópico aqui, que eu vou explicar para os irmãos. Tentar explicar, né, irmãos? Vamos lá. Apocalipse 13:8 vai dizer: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Vou tentar explicar aqui. O plano de salvação de Deus para a humanidade, ela não foi feita em decorrência do pecado de Adão, porque, né, isso traria muitas dúvidas em falar, poxa, Deus não é perfeito, por que ele teve que mudar de ideia por conta do pecado de Abraão? Por conta do pecado de Adão? Não, o Cordeiro já tinha sido preparado e morto antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação de Deus, antes da fundação do mundo, ele já estava estabelecido por Deus, independente do que o Adão faria depois, né? Estou explicando da maneira mais simples possível. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança.
humana. 2 Coríntios 5,17. Vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Se eu não me engano, é aquela passagem, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu não me engano, é sobre isso, mas vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aqui Paulo, ele faz, né, uma relação de que tanto os circuncisos, né, da lei de Moisés, quanto os incircuncisos, não tem valência nenhuma. A valência para Deus é você ser uma nova criatura, ou seja, é você ser um vencedor porque você creu em Jesus, né? De uma maneira mais simples, porque em Cristo Jesus, porque nele está o significado, em Cristo Jesus está o significado. Torna-se nova criatura porque você creu em Jesus. Então, tanto faz você ser circuncidado ou não ser circuncidado, isso não tem virtude nenhuma, como Paulo está falando. E sim, você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É você ser transformado, né, em Cristo Jesus. Logo, o nascer de Deus é tornar-se filho de Deus, como a gente já falou lá em João. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Em Marcos 16, vamos lá, Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Forte, né? Então, se devidamente observado, simboliza não a morte e a ressurreição de Cristo, o batismo, e sim também um renascimento espiritual, né? Porque se crer e for batizado, será salvo. Então, é muito importante, né? Por isso que é necessário passar pelo batismo. Então, é muito importante a decisão do jovem, né? E do adulto, né? Cônscio dessa realidade, decidir pelo batismo. Não perca esse tempo. Se você confessa Jesus como Salvador e você está vivendo uma vida para a glória de Deus, é necessário que você seja batizado. Então, você jovem que tem alguma dúvida, não tenha dúvida. Você que decidiu viver para Cristo, seja batizado, né? Haverá uma renovação espiritual na sua vida. É o que diz a palavra. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse texto fica em Tito, né? 3:5. Dessa experiência ressurge o novo homem Jesus Cristo, né?
dessa experiência de você ter passado pelo batismo nas águas, de você ter aceitado Jesus como Salvador e de você começar a viver um processo da nova criatura, né? Porque, como foi dito lá no texto áureo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Tá? Então, nos remete a entender que há uma caminhada para que você chegue à perfeição. Então, não perca tempo de começar esse processo, né? Porque há um processo. Você não aceita Jesus hoje e você já está totalmente santificado. Você recebe pela graça a santificação, mas existe um processo de santificação no seu corpo, que nós vamos falar mais à frente, que é de dentro para fora, através do lavar do lavar regenerador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te lapidar. É o Espírito Santo que de dentro para fora vai tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Esse processo de santificação, né, é pelo Espírito Santo, né? E é necessário uma nova conduta de vida. A nova criatura em Cristo Jesus, ela tem que ter uma mudança de vida. Tem que haver uma mudança de atitude, né? É o que vai dizer, é uma metanoia. Você tem que fazer, se você andava de um jeito, você vai passar a andar de outro. Só que esse processo é pelo Espírito Santo. Eu não consigo, irmã Érica, fala assim, irmão, você tem que passar a viver assim. Não, não é assim, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E à medida que você tem contato com a palavra de Deus, você vai reconhecendo, você vai tendo contato com a palavra de Deus e vai identificando, olha, esse homem agiu assim, eu devo agir assim também. Não, esse homem aqui, ele agiu incorreto, então eu também não devo agir assim. Não, olha, o Deus não gosta da mentira. Deus está dizendo na palavra de Deus que o pai da mentira é o diabo. Então você começa a ter contato com a palavra de Deus, você começa a ver o que agrada e o que não agrada a Deus. E essa palavra, ela vai de confronto ao teu ser, você é confrontado pela palavra de Deus e você vai mudando as suas atitudes. Esse é um processo de santificação para você chegar à estatura de varão perfeito. Então, é uma caminhada. 4. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem, Cristo, torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, que é o que foi dito aqui, né? É o Espírito Santo que vai convencendo o homem da justiça, do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que vai derramando os seus dons. É o Espírito Santo que vai fazendo o cristão desenvolver o fruto do Espírito Santo, né? Lá em Gálatas vai dizer do fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai desenvolver isso na sua vida através de uma constante busca, consagração. É uma decisão que você toma de viver para a glória dele. Quando você decide viver para a glória dele, para a glória de Deus, você quer agradar a Deus. Então não importa o irmão ou a irmã, importa é a sua decisão que você teve com o contato que você teve com Jesus Cristo. É isso que importa. E é o Espírito Santo que vai tratar com você. É o Espírito Santo que vai te lapidar.
Então, na questão do novo nascimento, eu quero deixar aqui que há uma mudança de atitude. Irmãos, o vídeo vai ser cortado novamente. Pelo que eu estou entendendo, só é 30 minutos, né? Então, novamente, nós vamos ter um corte no vídeo. Já vai fazer 31 minutos e já avisou que vai cortar. Então, eu já quero encerrar essa primeira parte. Nós vamos agora para o tópico 2. Estou encerrando aqui agora.